Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe aqui para vocês um material sobre os princípios do Solid, que nada mais é do que um conjunto de boas práticas que você consegue utilizar no seu dia a dia para desenvolver softwares mais resilientes, de fácil manutenção. Então, quem nunca se deparou com aquele código que não faz sentido, né? Você olha para ele, você perde um tempo analisando, mas não consegue entender nada. Isso é o que a gente chama de código espaguete, né? Então as coisas estão todas muito amarradas, você tenta mexer em algo, acaba quebrando outra coisa que não tem nada a ver, em teoria, né? Depois de um tempo você acaba ficando até desanimado, né? Dar manutenção nesse tipo de código. Tem gente até que muda de emprego por tanta dificuldade que tem aí em acabar dando manutenção nesse código, né? Então, a ideia do Solid é justamente explicar algumas boas práticas que você pode utilizar, né? Para garantir que o seu software vai ser de fácil manutenção. Ou até mesmo refatorar algum código que já existe. E aí você pode reescrever esse código de uma forma mais correta, mais inteligente. Então, no Solid, cada letra da palavra Solid representa um dos princípios, né? Então, são 5 princípios. Nós vamos entender que cada um desses princípios significa na teoria e depois na prática a gente vai para uma parte de mão na massa. Então, nós vamos aplicar esses conceitos aí com código, tá? O primeiro princípio é o da letra S, que representa o princípio de Single Responsibility, né? Então, é a responsabilidade única. Então, uma classe ou até mesmo um método, eles devem ter uma responsabilidade específica e única ali, né? A ideia é que você não junte uma série de diferentes funções, responsabilidades dentro de uma única classe ou método. Então, sabe aquela classe que você abre, tem diversos métodos com assuntos totalmente diferentes um dos outros, né? Então, esse é um exemplo aí do que você pode evitar. Ou até aquela classe gigantesca, né? Você abre aquele método que tem centenas de linhas, um processo super complexo, né? Que está fazendo várias atividades diferentes ali por parte desse processo, né? O segundo princípio da letra O, então representa o princípio de Open Close, então aberto, fechado, né? Então esse princípio significa que o código ele deve estar aberto para extensão e fechado para modificação. Então isso quer dizer que uma vez que você termina de implementar algo que já foi entregue, validado, testado, enfim, você não quer modificar mais aquele pedaço do código. Você quer fazer extensões para você continuar as suas novas implementações em outras classes ou outros métodos. Tá? Depois a gente tem o princípio de Liskov, da letra L, né? Então, Liskov Substitution. Ele indica que as classes filhas, ou seja, que herdam de alguma outra classe, né? Elas podem ser substituídas pela própria classe pai sem alterar o funcionamento do sistema. Então, isso vai muito de encontro com heranças que fazem sentido, né? Você não quer herdar uma classe em uma classe filha se elas são de assuntos totalmente diferentes, né? O quarto princípio, da letra I, é o princípio de Interface Segregation, né? Então, a segregação de interfaces, bem parecido ali com o primeiro princípio de responsabilidade única. Aqui a gente também não quer incluir diversas responsabilidades em uma única interface. A gente também deve segregar, a gente deve quebrar as interfaces em interfaces menores, cada uma com o seu foco específico. E o último, da letra D, é o princípio de Dependency Inversion. Então, a inversão de dependência nesse caso quer dizer que, ao invés de o seu método definir explicitamente qual que é a dependência que ele vai usar, você vai implementar apenas uma interface dessa dependência. E aí, desse modo, você vai inverter essa dependência, fazendo com que quem for chamar o seu método tenha que enviar, através do construtor, a dependência concreta, a dependência explícita ali através de uma interface. Então agora vamos dar uma olhada no código aqui para entender mais no detalhe o que cada um desses princípios significa na prática. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal, indo agora para a parte prática, vamos criar aqui um projetinho console mesmo, só para a gente aplicar os 5 princípios do Solid. Então vamos criar um projeto novo aqui, do tipo console, pode avançar, deixar as opções básicas mesmo, podem dar um nome aqui para o seu projeto, deixar o .NET 8 mesmo, e vamos criar esse projeto. Ok, então agora nós estamos aqui com o nosso console application
criado, né? Tem aqui só a classe Program. E aí vamos separar aqui em diversas class libraries, cada um dos princípios, né? Então vamos criar um novo projetinho aqui. Então, clicando com direito na solução, vem aqui em Add New Project. A gente busca aqui por Class Library. Então, Class Library. Vamos criar aqui primeira Class Library. Vamos chamar de Single Responsibility Principal. E aí vamos incluir essa Class Library no nosso projeto. Então vamos pensar aqui na primeira situação, né? Digamos que você tenha que cadastrar parceiros, né? Então você tem aí a sua lógica para fazer o cadastro de um parceiro. Então vamos renomear aqui essa classe para parceiro e vamos começar com o parceiro sem o solid, né? Então parceiro sem solid. Renomear essa classe parceiro sem solid. Esse parceiro aqui vamos criar apenas duas propriedades só para ilustrar mesmo. Primeiro vai ser um ID prop tab. Segundo vai ser o nome dele. Perfeito. Digamos que nessa classe a gente tem um construtor, então basta digitar aqui ctor, dar um tab, ele já vai criar o construtor para você. E nesse construtor nós vamos receber o nome, por exemplo, né? Então recebo o nome aqui. Sempre que eu instanciar minha classe, eu já tenho que passar o nome, e o nome que eu receber aqui eu atribuo na minha propriedade nome. Perfeito. Então, quando a gente fala de cadastrar esse parceiro, a gente pode simplesmente vir aqui, né? Então, só reforçando que aqui primeiro a gente vai implementar sem os conceitos de solid. Então, a gente vai fazer direto, sem aplicar nenhum pattern aqui ou princípio, né? Então, eu vou criar um método aqui chamado cadastrar. E aí eu tenho que executar algumas ações dentro desse meu método para de fato cadastrar esse parceiro, né? Primeira condição que eu posso fazer, por exemplo, é se ele está válido. Então, validar parceiro. Né? Tem alguma validação ali para garantir a integridade desse parceiro. Eu venho aqui, já crio esse método, então dou um Ctrl ponto, ele vai me sugerir aqui a geração do método, validar parceiro, a gente já volta nele. Digamos que tenha sido validado com sucesso esse parceiro, a gente vai lá e gera um ID para ele, né? Então, vou tornar um random aqui. Pronto, gerei um ID para esse meu parceiro, depois eu venho e cadastro o endereço dele, então cadastrar endereço. Gero também esse método. Depois, ao final do cadastro, por exemplo, eu posso enviar um e-mail de notificação, né? Então, enviar e-mail. Gero também método. E, por fim, retorno uma mensagem de sucesso. Parceiro cadastrado com sucesso. Sem solid, né? Então tá aqui a nossa implementação, né? A gente tem um método para cadastrar esse parceiro. Dentro desse método eu faço uma validação qualquer, gero um ID para ele, depois eu cadastro o endereço dele, né? Que faz parte ali, de repente, dos dados desse parceiro, envio um e-mail de notificação, de boas-vindas, talvez, para esse parceiro, e retorno aqui uma mensagem de sucesso. A questão aqui, quando a gente não usa nenhum princípio do Solid, é que vocês percebem que várias ações bem diferentes uma da outra aqui são executadas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma parte de validação. Se eu estou validando, eu não estou cadastrando, né? Então, primeiro eu valido, então já é diferente cadastrar. Depois eu cadastro, mas aqui eu estou falando especificamente do endereço, então já é um subcadastro dentro do parceiro, então também não estou falando exatamente do cadastro do parceiro. Depois eu envio um e-mail, e enviar um e-mail não é cadastrar um parceiro, e aí tudo bem, tem uma mensagem de sucesso. Mas aí vocês percebem então que eu tenho várias responsabilidades, primeiro dentro dessa minha classe e segundo dentro desse meu método aqui, né? Então, qual é a questão? A ideia
é que a classe em si ela tenha uma responsabilidade bem definida. Então, se a gente chega à conclusão que a classe de parceiro ela tem que somente ter o método de cadastro do parceiro, todos esses demais métodos aqui, eles não podem existir nessa classe propriamente dita. Eles têm que vir de outra classe, né? Então eu posso fazer a chamada para esses métodos, mas desde que eles estejam em outra classe, né? Então como que ficaria essa implementação usando os conceitos do Solid, né? A gente pode vir aqui, fazer o mesmo processo, né? Incluir aqui mais uma classe. No caso aqui vai ser um parceiro com Solid, né? Esse parceiro a gente pode até reaproveitar alguma coisa aqui, as propriedades são iguais, né? A gente tem um construtor, esse construtor a gente quer receber o nome, atribuir esse nome, ok. E aí a mesma coisa, a gente quer cadastrar, né? Então como a gente tem aqui na outra classe, a gente também quer cadastrar nessa. Cadastrar. Só que agora, então, quando eu dependo da minha validação, por exemplo, eu não quero que a minha validação ocorra de fato nessa classe. Eu quero que essa classe seja o gatilho que vai chamar outra classe para de fato executar a validação. Então, eu posso criar uma classe específica para validação. E nessa classe implementar o meu método validar parceiro. Então, e aí na minha classe com Solid, aí eu chamo a classe de validação. E dentro dessa classe, aí sim eu tenho a chamada para o método validar. Então, validação.validar parceiro. Vou mudar aqui só para ele tornar booleano, retornar qualquer coisa aqui. Então, agora vocês percebem que eu ainda tenho a validação, só que eu estou solicitando a validação através de outra classe. Eu não estou absorvendo a validação dentro da minha classe de parceiro mais. Eu estou passando essa responsabilidade para uma outra classe que vai cuidar especificamente dessa parte de validação. E aí a gente aplica esse mesmo conceito para as demais ações desse método, né? Então, se dentro do método cadastrar eu tenho, geração do ID, ela pode ser mantida, mas eu tenho aqui o cadastrar endereço. Posso criar uma nova classe chamada endereço e criar esse método lá. Depois eu tenho a parte de envio de e-mail. Uma coisa. Crio um método aqui para fazer o envio do e-mail. E aí lá na nossa classe de parceiro com o Solid, eu vou usando as classes específicas que eu preciso. Então, se eu tenho que cadastrar um endereço, basta eu buscar pela classe de endereço e cadastrar meu endereço. Depois, se eu tenho que enviar o e-mail, basta eu acessar a classe de e-mail e enviar o meu e-mail. E aí, por fim, pode manter a mesma mensagem de sucesso que tem na outra classe. Perfeito. Então, qual foi o objetivo atingido aqui? A gente acaba tendo as mesmas ações que a gente utilizou na outra classe, né? Então, a gente tem a validação, tem o cadastro do endereço, tem o envio do e-mail, mas de uma forma que
classe de parceiro ela está bem mais enxuta, está mais simplificada. Então, para eu dar manutenção nessa classe aqui, está bem mais fácil agora. Eu só tenho um único método nela. Então, dessa forma, eu aplico o conceito de Single Responsibility, né? Responsabilidade única. Então, essa classe de parceiro, ela ficou responsável somente pelo cadastro do parceiro. E aí, todas as demais ações, elas vêm de outras classes, também têm a sua responsabilidade única. Então, esse foi o princípio S de Single Responsibility. Agora vamos para o próximo princípio, que é o Open Closed. Então, vamos criar um novo projeto aqui, do tipo Class Library. Ok, esse vamos chamar de Open Closed Principle. Bom, agora vamos pensar a seguinte situação. Você tem que fazer cadastros de pedidos, né? Então a gente pode criar uma classe de pedido aqui. Vamos renomear essa que já está aqui para pedido. E aqui dentro da classe de pedido nós vamos ter algumas propriedades também. Primeira propriedade de ID, por exemplo. Mais uma propriedade do tipo double. Vou colocar como valor pedido. Tá? Vamos ter um construtor também, onde esse construtor vai receber um parâmetro double chamado valor pedido. E aqui no construtor a gente quer carregar aquele nosso valor pedido com o que está chegando no construtor. Então, como eu falei, a ideia aqui seria que você cadastrasse um pedido ou concluísse, vamos chamar de concluir, né? Então, public void concluir pedido. Vamos pensar que agora na conclusão desse pedido, a gente tem que tomar a decisão ali de aplicar um desconto para esse pedido, né? O que a gente poderia fazer? A gente poderia criar uma classe agora sem seguir princípios do Solid, né? Então a gente poderia criar uma classe aqui chamada desconto. Desconto sem Solid. E aí dentro dessa classe pode criar um método que vai aplicar o desconto ali, retornar esse desconto, esse valor atualizado após o desconto, né? Então vamos aplicar desconto. Vou receber aqui um double e vou chamar ele de valor pedido, né? Eu vou retornar o próprio valor que eu receber, só que já aplicando aqui um desconto nele de 5%. Então eu vou retornar só 0,95 desse valor que eu recebi. Ok, então uma regra simples aqui para aplicar um desconto. Então, na minha classe de pedido, basta eu vir no meu método de concluir pedido e chamar aquele método, né? Então, eu vou instanciar aqui a classe desconto, um desconto sem solid, né? E chamar o método new, e aqui desconto, ponto aplicar desconto, e eu tenho que enviar o valor do meu pedido, né? Então, eu tenho aqui o valor do meu pedido, eu posso mandar para ele aqui. E vou pegar o retorno desse meu método e atualizar o meu próprio valor do pedido, né? Então eu passo o meu valor do pedido para o método que vai calcular o desconto, o valor desse desconto eu vou pegar e jogar em cima do meu valor do pedido. Ele vai atualizar o meu valor do pedido. Perfeito. Então agora nós temos um método que conclui o pedido aplicando um desconto, certo? Mas no mundo real essa regra pode ser alterada, né? Então, digamos que o Product Owner ou responsável pela área pediu para que você implementasse uma nova regra de desconto. Essa que a gente acabou de implementar vai ser o desconto padrão e a nova vai ser um desconto por atacado, por exemplo. A gente ter essa diferenciação dos descontos, né? Sem seguir os princípios do Solid, a maioria das pessoas faria o seguinte: bom, eu já tenho um método aqui que aplica o desconto, eu vou lá e coloco a minha condição nova. Então, se a minha área de negócio ali de repente falou que quando for pedidos de até R$100, eu aplico o desconto padrão, que é o que a gente já está aplicando aqui. Quando for maior do que R$100, aí a gente aplica um desconto de atacado, né? Pode pegar aqui, colocar um if valor pedido maior que 100, a gente retorna um desconto um pouco maior, né? Então vamos colocar aqui o valor do pedido, vamos retornar só 0,90.
eu estou aplicando 10% de desconto. Se ele não for maior do que 100, automaticamente ele vai cair na regra padrão, como assim dizer, né? Ao fazer essa modificação, eu estou quebrando um dos princípios do Solid, que é o Open Close. Por quê? Se eu já tinha minha validação ali, se eu já tinha minha regra implementada, testada, já foi entregue isso, vamos dizer que ele já está no ambiente produtivo da empresa, o ideal é que eu não venha implementar novas modificações dentro da própria regra, entendeu? Então, esse método que a gente tem aqui, aplicar desconto, ele teria que resolver apenas essa regra original que a gente já tinha. A única exceção aqui para eu modificar essa regra original é se ela estivesse errada. Aí, por exemplo, não, o desconto correto seria de 4% ao invés de 5%. Aí tudo bem, eu posso até alterar a regra original nesse caso. Mas o ideal é que eu não inclua novas regras no mesmo método que eu já tinha. É por isso que a gente usa esse princípio do Open Closed, porque eu tenho que ficar aberto para extensão e fechado para modificações. Então eu estou fechado, eu estou fechando esse método para modificações. Então eu não quero que ele tenha essa regra aqui. Então como que seria, né, para a gente aplicar esse princípio do Solid? Então vamos para uma outra situação agora, que é um desconto com Solid, né? Então a gente vem, adiciona uma nova classe, vamos chamar essa classe de desconto com Solid, né? E no caso aqui, a gente já muda a dinâmica dessa classe. Vamos tratar ela como uma classe abstrata. Abstract Class. Eu já consigo deixar o meu comportamento de descontos genérico. Então, se eu incluir um novo método aqui chamado Public Abstract Double, aplicar desconto, eu também vou receber um double que vai ser o valor do meu pedido, né? Agora, não é a minha própria classe de desconto que vai aplicar a regra do desconto. Ela vai ser apenas uma abstração para que outras classes fiquem responsáveis pela regra de desconto. Então, eu precisaria ter uma classe de desconto padrão e outra classe de desconto para atacado, por exemplo. E aí, essas duas classes herdariam da minha classe desconto com Solid. Então, nesse caso, a gente cria as outras classes. Criar uma nova classe aqui chamada desconto padrão. Ela vai herdar da nossa desconto com Solid. Vamos implementar essa classe, né? Já venho aqui com override daquele método aplicar desconto. E aí nessa classe de desconto padrão, eu aplico a regra apenas para o desconto padrão. Então se a gente voltar lá naquela classe de desconto sem Solid, vamos pegar a regra lá de desconto padrão. Então, essa minha classe de desconto padrão só retorna o desconto padrão. E aí a minha outra classe, vamos criar uma nova aqui. New class, chamar de desconto atacado. Essa desconto atacado também vai herdar da minha desconto com Solid. Tá? Com Solid. E eu também vou implementar essa herança. Ele trouxe para mim novamente um método chamado aplicar desconto, mas a regra desse desconto é diferente, é de atacado. Eu posso pegar lá a minha regra de atacado. Eu coloquei aqui. Perfeito. Então, quando nós separamos as classes de desconto, a gente acabou estendendo uma classe padrão de desconto, que é a desconto com Solid. Então, qualquer outro desconto que for solicitado no seu sistema, ele também vai herdar dessa desconto com Solid e vai estender, então, dessa classe de desconto com Solid e vai forçar essa classe a implementar um método aplicar desconto, onde você vai colocar a sua regra lá. Agora, voltando lá na nossa classe de pedido,
como que ficaria aqui a nossa implementação com o Solid, né? Então vamos comentar isso aqui que a gente não precisa mais. A gente pode criar aqui um pequeno campo do tipo desconto com Solid, mudar o nome de desconto para ele, underscore desconto. E aqui no meu método eu decido qual desconto que eu quero usar. É essa abstração aqui. Então eu posso colocar uma condição aqui. Se o valor do pedido for maior que 100, que é a regra que a gente tinha aplicado para o atacado, né? A gente pode dizer que aí o nosso desconto será um new desconto atacado. Caso contrário, nosso desconto será um desconto padrão. E aqui basta eu chamar meu desconto, ponto, aplicar desconto, passando o meu valor pedido, depois pegando o retorno desse método, atualizando o meu valor do pedido também. Então é isso. Dessa forma a gente consegue implementar o conceito de Open Closed, de modo que cada tipo de desconto ficou no seu método aplicar desconto separadamente. Porque se eu for aqui na nossa classe de desconto atacado, eu vou ter uma regra. E se eu for na de desconto padrão, eu tenho outra regra. E agora vamos para o terceiro princípio, que é o de Liskov Substitution. Vamos criar um novo projeto aqui. New Project. Vai ser uma class library. Vamos dar o nome aqui de Liskov Substitution Principle. Vamos criar o projeto. E agora vamos pensar na seguinte situação. Você está desenvolvendo aí um sistema sobre veículos. E aí nesse sistema você vai ter a ação de acelerar um veículo, né? Então a gente pode criar uma classe aqui. Veículo. E essa nossa classe vai ter um método acelerar, né? Vou colocar aqui então como public virtual void acelerar. Vamos receber aqui um veículo, né? Então, string veículo. O conteúdo desse método não tem que retornar nada, então a gente pode só dar uma mensagem aqui e vamos pegar o próprio veículo acelerado. Então, a gente recebe um veículo e só retorna uma mensagem que esse veículo foi acelerado. Perfeito. E aí nesse sistema você vai lidar com diversos tipos de veículo e você quer que todos tenham acesso a esse método de acelerar. Então eu poderia criar um novo veículo aqui, carro, né? Então vem aqui add new class carro. E aí essa minha classe carro pode herdar de veículo. Nesse caso eu também posso utilizar aquele meu método acelerar, né? Então eu posso public override acelerar. Então na minha classe carro agora eu implementei um método acelerar que vai chamar o acelerar da minha base, que no caso é a minha classe aqui que eu estou herdando, a de veículo, né? Aqui seguindo o princípio de Liskov, a gente acabou primeiro seguindo ele, aplicando o conceito de Liskov, né? Porque ele prega você deve conseguir substituir uma entidade filha pela entidade pai sem quebrar o sistema. Então a gente sabe que um veículo pode acelerar e um carro também pode acelerar. Então esse princípio foi respeitado, né? Mas e por exemplo, se a gente cria uma nova classe aqui, vamos adicionar uma add new class, vamos chamar aqui de exemplo bem besta, celular. Eu tenho aqui minha classe celular. Se eu por um acaso vier aqui herdar da minha classe veículo, eu estou quebrando esse princípio de Liskov Substitution. Por quê? Se eu implementar esse método acelerar,
o veículo pode acelerar, mas um celular não pode acelerar. Ele não é um tipo de veículo. Então, aqui eu estou quebrando esse princípio, né? Então, esse método não deveria funcionar. Tornaria uma exceção aqui, por exemplo. Então, esse é um exemplo bem simples de como utilizar esse princípio de Liskov e como quebrar esse princípio, né? Então, vocês percebem que as classes pilhas, né? As subclasses, elas precisam ter essa relação direta com o escopo da classe pai, né? Então, se a minha classe pai ela tem essa habilidade de acelerar, a minha classe filha também tem essa habilidade, ou deveria ter, né? Se eu utilizo essa classe, tem uma habilidade que não faz sentido para minha classe filha, eu estou quebrando o princípio de Liskov, ok? Então, esse foi bem rapidinho aí como manter esse princípio de Liskov. Você tem que, no fim das contas, manter a coerência entre a sua classe filha e a sua classe pai. Indo para o próximo princípio, que é o de Interface Segregation. Vou criar um novo projetinho aqui. New Project. Class Library. Vamos adicioná-lo. Então vamos chamar esse de Interface Segregation Principle. Adicionar o projeto. E aí nesse exemplo a gente pode seguir a seguinte situação. Você está fazendo um cadastro de bancos, entidades financeiras, né? A gente pode criar uma classe aqui chamada banco. Mas primeiro vamos fazer a situação do SenSolid, né? A gente teria aqui o banco SenSolid. Digamos que a gente tenha que implementar alguns métodos neste banco. E como nesse nosso sistema a gente pode ter vários bancos cadastrados, a gente vai usar uma interface para garantir que todas as classes de banco herdem dessa interface e implementem os mesmos métodos, né? A gente pode vir aqui e criar uma interface, né? Add new item. Vou criar uma interface aqui chamada iBanco. E nessa interface pública, nessa interface a gente tem alguns métodos, né, que todos os bancos teriam que respeitar. Por exemplo, vamos ter aqui um comunicar transações, né? Então a gente tem que mandar as transações para o Banco Central, por exemplo. Temos aqui definir cotação do dia, né? Então a gente tem as moedas aí, que são negociadas pela instituição. O banco tem que definir a cotação. Por fim, a gente pode ter aqui também definir taxa. Então, quando a gente tem compra e venda, tem que definir as taxas que são utilizadas. Ok, então a gente acaba tendo uma única interface com uma série de ações bem diferentes umas das outras, né? E aí lembra no comecinho quando eu estava explicando ali que esse princípio da segregação de interfaces ele é bem parecido com o de Single Responsibility das classes e métodos, né? Então, o ideal é que a minha interface ela também tenha propósitos bem definidos e únicos, né? O que já não está sendo respeitado aqui nessa interface. Tem vários tipos de ações bem diferentes umas das outras, né? Então, a gente volta naquele banco SenSolid, a gente implementa então essa interface de iBanco, né? Um contraponto, então um implement interface, e aí ele vem aqui e implementa os 3 métodos para mim. Mas é como eu falei, numa única interface a gente tem uma série de ações que são bem diferentes. E para a gente seguir esse princípio de segregação de interfaces, cada uma dessas ações precisaria ter a sua própria interface independente. Então, se a gente for seguir agora esse princípio do Solid, a gente pode incluir uma nova classe, que vai ser banco onSolid. Nós vamos criar a interface. Na verdade, serão várias interfaces, né? Então, a primeira interface pode ser iBanco Central. Nessa interface a gente vai ter um void comunicar transações. E aí eu tenho outra interface para um add new item interface. A gente tem um iCotação, por exemplo. A gente tem aqui o definir cotação, né? Então definir cotação. E a última interface do exemplo para um add new item
iTaxa. E aí nessa última interface eu tenho o último método, que é o de definir taxa. Agora vocês percebem que cada interface ficou com o seu assunto em específico. Agora eu vou naquela classe de banco com Solid, basta eu implementar todas as interfaces que eu criei. Então eu posso implementar a banco central, depois eu posso implementar a cotação e por fim a iTaxa. Eu fico com as 3 interfaces. Ctrl ponto na primeira, dou um Enter, ele implementa o primeiro método, ele foi para o segundo, então venho aqui, Ctrl ponto, faço isso em todas as interfaces, Ctrl ponto, Enter, aí ele implementou os 3 métodos aí das 3 interfaces. Então, com isso a gente consegue aplicar o conceito de segregação de interfaces. Ao invés de eu ter uma única interface, como a gente tinha aqui nessa classe banco em Solid, eu consigo separar o escopo de cada interface, para facilitar a minha manutenção no futuro. E por fim, a gente tem o princípio de Dependency Inversion. Então, vamos criar o último projetinho aqui que a gente precisa. Add New Project. Vamos criá-lo como Class Library. Esse nós vamos chamar de Dependency Inversion Principle. Criar o projeto. E aqui nesse último exemplo, vamos considerar que a gente tenha que fazer o cadastro de um cliente. Então vamos renomear essa primeira classe aqui para cliente, começar novamente sem Solid. Então, cliente sem Solid. E para a gente explicar esse último princípio, lembrando que ele trata justamente das dependências da sua classe. Então, o que é uma dependência? Pode ser uma classe que você precisa para conseguir executar o que você tem nesta classe. Então, vou imaginar a seguinte situação. Para eu cadastrar um cliente, vou criar aqui um método, public void cadastrar cliente. Vamos pensar que esse cadastro de cliente dependa de outra classe que vai fazer o gerenciamento de conexões com o banco de dados e executar o seu comando para fazer a gravação desse cliente. Isso é uma situação bem comum, mais em sistemas legados antigos, mas aqui é só para a gente exemplificar a situação de dependência. Então, eu tenho uma classe cliente sem Solid que depende de outra classe para fazer a parte de gestão de conexões. Como que a gente pode fazer? A gente pode criar uma outra classe aqui. Vamos chamar ela de gerenciador conexões SQL Server. Ok, e aí nessa classe nós vamos criar 2 métodos. Por exemplo, public void abrir conexão e um outro método public void executar comando. Situação bem simples e comum. Sem utilizar princípios de Solid, como que a gente faria essa implementação? A gente volta lá para a nossa classe de cliente sem Solid. Eu provavelmente teria um campo aqui do tipo da minha classe de gerenciamento de conexões, Então eu poderia ter aqui um private read only, gerenciador conexões SQL Server e dou um nome para ele de conexão. E no construtor da minha classe, então eu crio aqui um construtor, eu digo que a minha conexão é uma instância da gerenciador conexões SQL Server. Perfeito. Então, quando eu instanciar a minha classe de cliente sem Solid, eu já vou atribuir aqui um valor, uma instância para esse meu campo de conexão. Então, em qualquer outro lugar da minha classe que eu for utilizar esse meu campo underscore conexão, ele já está preenchido com um valor, Então, se eu vier aqui no meu método cadastrar cliente, chamar conexão com abrir conexão e depois conexão ponto executar comando, certo? Então, desse modo, eu consegui chamar a minha dependência dentro da minha classe de cliente e executar todos os métodos que eu precisava dentro dela. Perfeito. Mas isso está ferindo esse princípio de inversão de dependência do Solid. Por quê? A dependência, nesse caso, é essa classe de gerenciador de conexões aqui do SQL. E eu estou definindo de forma explícita dentro da minha classe de clientes que eu preciso dessa classe para eu conseguir abrir a conexão e executar meu comando. Esse princípio do Solid prega que você não deve ter essa
dependência declarada de forma explícita na sua classe, porque senão você gera um acoplamento entre essa classe e essa classe. E você não quer ter esse acoplamento, porque se algum dia você precisar fazer alguma manutenção nessa classe, você provavelmente vai impactar todas as classes que estão referenciando, chamando ela de forma explícita. Então, como que a gente faz para evitar essa situação e evitar então esse acoplamento aqui? Então, usando esse princípio de Dependency Inversion, como que nós faríamos? Nós podemos criar uma nova classe de cliente, onSolid agora, né? Dar um add, o item class vai ser cliente onSolid dessa vez. Novamente, essa classe ela precisa ter um método de cadastro, né? Então, eu tenho aqui meu método cadastrar cliente e eu também preciso executar aqueles comandos lá, os métodos abrir conexão e executar comando, né? Só que eu não quero ter uma referência direta para essa minha dependência da classe de conexão. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma interface para fazer esse gerenciamento de conexões. Eu vier aqui, clicar com direito, dar um add, new item, vou criar aqui uma interface chamada iGerenciador de conexões. Nessa minha interface, eu crio os dois métodos que a gente precisa, né? Então aqui primeiro a gente tem um abrir conexão e depois a gente tem, vou abrir e fechar o parênteses, a gente tem o executar comando. E na minha classe de cliente onSolid, vocês já percebem que eu não vou referenciar diretamente a minha classe de conexão. Eu vou referenciar aqui a minha interface. Então eu vou criar aqui uma private read only, iGerenciador de conexões. Então eu vou chamar interface e vou chamar de conexão. Dentro do meu construtor, aí que vem o pulo do gato. Eu tenho que receber uma interface aqui de iGerenciador de conexões de fora da minha classe, para que quem estiver chamando essa minha classe de cliente vai ter que definir lá fora. Eu preciso de uma classe de gerenciador de SQL ou de repente de algum outro banco. E isso não é relevante para minha classe, ela não tem essa decisão dentro dela, né? Então eu recebo aqui no meu construtor um objeto aqui chamado conexão, vai ser o mesmo tipo aqui de interface, né? Gerenciador de conexões, e eu atribuo o meu underscore conexão, o valor que eu estou recebendo aqui no meu construtor. Desse modo, no meu método cadastrar cliente, eu vou usar o valor da interface, conexão ponto abrir conexão e depois conexão ponto executar comando. E qual que é o benefício então de eu retirar essa dependência explícita de uma classe de gerenciador de conexões? O benefício é que se você, por um acaso, quiser mudar a sua estratégia de acesso a banco de dados, essa classe ela não vai ser impactada. Então, por exemplo, se a gente tem aqui nossa classe gerenciador de conexões SQL, ele vai herdar agora da nossa iGerenciador, né? Mas e se de repente amanhã, por uma necessidade do negócio da empresa, enfim, alguma necessidade técnica, você precise incluir uma nova classe aqui, chamada gerenciador conexões MongoDB, né? Então um outro banco de dados. E aí você implementa aqui a sua interface de gerenciador de conexões, né? Então agora você tem duas classes que vão gerenciar conexões com o banco de dados. Só que independente da classe que vai ser utilizada, a minha classe de cliente onSolid já vai ser transparente para essa classe aqui, qual exatamente que está fazendo a gestão de conexões com o banco. Essa decisão de qual classe, se é a gerenciador do Mongo ou do SQL Server, vai ser utilizada para fazer esse cadastro do cliente, ela fica fora dessa classe. Quem estiver chamando de fora essa classe e esse método vai ser forçado a mandar uma interface aqui do iGerenciador de conexões. E quando eles forem fazer esse envio, eles vão ter que mandar, na verdade, uma dessas duas classes, ou a gerenciador de conexões do Mongo, ou a do SQL Server. E dessa forma, a gente conclui o último princípio do Solid, que é o Dependency Inversion. Só para a gente concluir esse material, a gente pode voltar na nossa aplicação principal, né? Nossa console que foi criada bem no comecinho do projeto, e implementar todas essas camadas que a gente criou. Então, por exemplo, vamos apagar tudo que está aqui. Primeiro seria o S, né? De Single Responsibility. A gente dá uma olhada aqui.
A gente vai chamar somente o parceiro consolid. Vamos adicionar aqui a referência ao projeto de Single Responsibility. Perfeito. Agora ele já reconhece essa classe. Só que ele pede no construtor dessa classe a gente já mande um nome desse parceiro, né? Então eu posso mandar aqui teste. Parceiro teste. Certo? Então a gente implementou aqui a chamada do Single Responsibility. Depois a gente tem o O, que é o Open Closed, pode chamar aqui classe de pedido, né? Vou ter que referenciar o projeto da mesma forma. Feito, agora eu reconheço a classe. Mesma coisa, aqui eu tenho que passar um valor de pedido. Vou passar 101. Depois eu tenho o L, que é o de Liskov Substitution. Chama aqui, por exemplo, nosso carro, né? Referencio. Lá está como público. Eu tenho que mudar para público aqui o acesso dessa classe. Tenho que referenciar esse projeto. Próximo, quarto princípio, o I, que é de Interface Segregation. Pode chamar aqui também nossa classe de banco X. Agora new banco com solid. Referencio este projeto. E o último princípio D, de Dependency Inversion. Pode olhar aqui, chamar a nossa classe de cliente com solid, né? Referencio o projeto. Ótimo. Então agora a gente consegue executar todas as chamadas. Então, por exemplo, aqui do Single Responsibility, basta a gente acessar esse objeto e dar um cadastrar. E aí vocês percebem que dentro da minha classe de parceiro, então, eu só tenho o escopo de cadastrar esse parceiro. E internamente eu tenho outras ações que vão tomar outras classes. Dessa forma a gente respeita o primeiro princípio de responsabilidade única. Depois a gente tem aqui o Open Closed, onde dentro do nosso pedido a gente tem aqui o concluir pedido. E dentro desse concluir pedido, a gente tem as regras ali de desconto, né? Separadamente. Desconto padrão e desconto por atacado. Depois a gente tem aqui o Liskov Substitution. Eu sei que o meu carro ele tem a habilidade de acelerar. E aí eu tenho que passar para esse método o nome de um carro. Depois nós temos aqui no Interface Segregation esse nosso banco. Eu posso fazer diversas ações aqui dentro desse banco. Posso definir uma taxa, posso definir uma cotação e por fim eu também posso comunicar as transações ali. E o último princípio, que é o de Dependency Inversion, a gente tem aqui o cliente que pode cadastrar esse cliente. Agora eu percebi o seguinte, aqui a gente chamou a classe errada. A gente quer chamar a consolid, né? Perfeito. Que aqui, eu lembro que a gente implementou lá no construtor a necessidade de uma interface. Então, neste momento, quando eu estiver fazendo o cadastro do cliente, eu tenho que definir qual é a minha classe de gerenciamento que eu quero usar. E aqui eu vou ter que passar uma interface, né? Da minha classe gerenciadora de conexões ali. Então, eu posso criar aqui uma gerenciador de conexões é igual a new gerenciador de conexões MongoDB, por exemplo. E aí eu passo essa interface para a minha classe. Só está reclamando aqui. Tem que colocar para public. Perfeito. É isso, pessoal. Dessa forma a gente consegue aplicar os 5 princípios do Solid. Espero que vocês tenham gostado. Se ficar qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu respondo numa boa. Obrigado, pessoal. Até breve.